Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Life Hacking. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre automação no iOS. Bom, eu não quero começar sendo bairrista, nem clubista, nem nada do tipo, mas com certeza o iOS é a plataforma mais amigável para automação. Na verdade, toda a suíte da Apple, o iOS quanto o Mac, eles são basicamente perfeitos para quem quer automatizar as coisas, mesmo não sendo programador. E a gente vai ver aqui nesse episódio alguns exemplos aí, começando lá da história da automação no iOS muito tempo atrás, até as ferramentas avançadas que a gente tem no dia de hoje. Bom, desde que o iOS existe, tem algumas gambiarras que o pessoal fazia para tentar já automatizar uma coisa aqui, uma coisa ali, mas tudo começou a melhorar bastante quando surgiram os esquemas de URL, que se eu não me engano, quem inventou essa ideia foi uma empresa chamada Agile Tortoise, que criou Drafts, que também eu tô começando a aprender a usar ele agora e eu já vi muito, ela é muito promissora essa ferramenta, então depois eu faço um episódio só sobre ela, se eu entrar na minha rotina do dia a dia. E ela criou essa tal de esquema de URL, que nada mais é, assim, num grosso modo, bem grosso mesmo, é como se você estivesse criando um protocolo da sua aplicação. Não é bem isso, mas só para vocês entenderem melhor. Quando você está no Chrome e você vai acessar um site, você acessa o HTTP ou HTTPS. Esse é um protocolo. E talvez você conheça alguns outros, que é o Mail.to ou Tel. Esses dois são links que você pode pôr. E quando você tem o Tel e você está no celular e clica, ele liga. Isso já é um esquema de URL pro telefone. Também tem o Mail.to, como eu disse, que quando você clica, não sei se vocês já viram na internet, que você clica e você manda um e-mail para alguma empresa. Pois é, esse também é o esquema de URL de e-mail. E com isso, os apps começaram a criar esse tipo de estrutura de link também, e você pode abrir aplicativos, na maioria dos casos isso é meio que nativo do seu sistema operacional, quanto a executar ações lá dentro. Por exemplo, o WhatsApp, que você consegue mandar uma mensagem já no próprio link, quando você clica, ele abre o WhatsApp com uma mensagem. Inclusive, se você nunca ouviu falar de esquema de URL, fica aqui um exercício divertido aí para você já entender um pouco melhor. Abre o seu Safari e digita na barra de endereço Instagram : Você vai ver que ele vai pedir uma confirmação se realmente quer abrir o Instagram, porque é a primeira vez provavelmente que você vai estar usando isso, mas se eu rodar de novo ele não vai te perguntar mais, ele vai só abrir o Instagram. Então só com isso você já começa a entender como é que funciona e tudo mais. Eu vou deixar no show notes aqui um link da própria Agile Tortoise com diversos aplicativos que têm suporte a esse esquema de URL. Isso já começou a dar o pontapé na automação, porque isso te possibilitava fazer algumas brincadeiras, principalmente com os favoritos do Safari, mas parar aí não foi o bastante. A galera ainda resolveu evoluir e criou uma coisa que chama Xcallback URL, né? O outro é o esquema de URL, esse é o Xcallback URL, onde você consegue passar parâmetros de o que fazer caso aquela requisição seja positiva ou caso a requisição tenha sido negativa. E isso já foi um salto ainda maior para a facilidade de automação no iOS. Porém, ainda era um pouco complicado se juntar as peças aqui e dali, até que veio um aplicativo novo que chama Launch Center Pro, que agregou toda essa lista de aplicativos que tem esse suporte ao esquema de URL e facilitou quais são os comandos que você pode passar aqui ou ali. Então, com alguns cliques você consegue já criar todo um fluxo de automação só com esquemas de URL. E ele foi muito legal por muito tempo, ele foi até avançando, e aí você poderia colocar triggers de hora e localização. Então, numa hora específica você roda esse esquema de URL já mandando mensagem para alguém, ou já mandando e-mail para alguém, ou quando eu chegar no meu trabalho faz isso. Enfim, isso, o Launch Center Pro foi matador, ele resolveu um monte de coisa de automação, ele foi o aplicativo mais querido por muito tempo. E depois surgiu um novo que chamava Workflow, e esse aplicativo ele é um divisor de águas, né? Ele foi um divisor de águas na história da automação no iOS, porque ele foi lançado em 2014 e já ganhou diversos prêmios. Em 3 anos do seu lançamento, a Apple foi lá e comprou esse aplicativo, toda a empresa, né, que criou esse aplicativo, ele era pago, né, e disponibilizou gratuitamente para quem quisesse baixar o aplicativo lá
na App Store. Até que, por fim, no ano passado, a Apple mudou o nome de Workflow para Shortcuts e liberou como um app realmente dela agora, né? Totalmente integrado com o sistema, podendo fazer coisas que antes ele não podia, e também agora, mais recentemente, integrado com a Siri. Então você consegue rodar comandos do Shortcuts direto pela Siri e até manter um fluxo customizado de perguntas e respostas com a Siri para que tal ação seja feita. Mas você pode estar se perguntando agora, mas que foi que esse workflow fez que mudou tanto o jogo desse jeito? Uma coisa simples, usabilidade. Eles criaram uma interface que você consegue controlar e automatizar o sistema inteiro só arrastando e movendo peças. É um pouco difícil para explicar de forma visual sem vocês terem ideia do que é o aplicativo, mas eu vou tentar mais ou menos assim. É uma interface vazia que tem uma barra de busca. Aí você quer para sua automação, você precisa saber qual o nome do Wi-Fi que você está conectado. É simples, você vai lá nessa barra de busca, digita Wi-Fi, você clica no Wi-Fi e ele vai aparecer um card nessa tela que estava vazia. E pronto, aí você pode selecionar qualquer propriedade do Wi-Fi que está disponível lá, como por exemplo o nome, e pronto, você já tem o nome da sua rede Wi-Fi para fazer qualquer coisa que você queira, como por exemplo uma verificação, e aí você pode saber se você está na sua casa ou no seu trabalho e fazer alguma segunda ou terceira ação de acordo com essa informação. Eu vou passar aqui por cima rapidinho de algumas das ações que o Shortcuts te permite fazer, para vocês terem ideia de quão poderoso ele é para as automações. Ele tem bloco de controles de fluxo. O que é isso? É um se, então se eu tiver no Wi-Fi tal, faz isso. Outra opção é o repetir, então se você tem uma lista de 5 coisas, você pode passar em cada uma delas repetindo uma ação. É um esperar, às vezes você precisa de rodar uma ação e esperar 5 segundos para acontecer alguma coisa. Você tem essa opção de esperar também. Opções do dispositivo, quantos % de bateria tem, aonde está saindo o som, qual o brilho da tela, não perturbe, tipo ligar ou desligar o não perturbe. Você tem a opção de trabalhar com dicionários. Dicionários é um grupo de objetos que tem chave e valor. Aqui, para quem não entende de programação, é um pouco mais complicada, mas digamos que você pode pôr a opção trabalho e o nome do Wi-Fi do trabalho. Casa, o nome do Wi-Fi de casa. E aí você consegue, se o Wi-Fi for de casa, e aí ele bate lá em casa, no dicionário de casa, e vê qual que é o nome do Wi-Fi da casa. É um pouco complicado, mas você vai pegando o jeito. Esse é o dicionário. Você tem como contar quantos itens tem, você tem como criar uma lista. Então, por exemplo, você cria uma lista de X itens e você pode contar esses itens. Você pode pegar um item específico, você pode pegar automaticamente ou te aparecer a opção para você escolher. Você tem opções matemáticas, que é calcular, arredondar, converter. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é forte a parada de gorjeta, né? Então você pode falar quanto você gastou na sua conta e ele calcula quanto que é 10% para você dar de gorjeta. Enfim, tem informações de rede, igual eu falei, pegar o nome de um Wi-Fi, o IP da sua rede ou o IP do seu dispositivo, enfim, um monte de opções. Ligar e desligar Bluetooth, ver se está conectado, receber notificação com uma coisa específica, tocar um som, fazer o celular vibrar, mostrar um alerta de alguma coisa, que é diferente, né? A notificação, ela é aquela notificação nativa que você recebe. O alerta é um pop-upzinho, assim. Que mais? Você pode brincar com números, gerar um número aleatório, ou às vezes você pega um número em texto e transforma em número para fazer uma conta. Para quem conhece programação e tudo mais, tem a opção de rodar um script por SSH. Você pode fazer um shortcut, rodar outro shortcut. Você pode ter a opção de gravar um áudio. Você pode ter a opção de abrir a câmera, tirar uma foto e voltar para o seu atalho. Você tem a opção de cortar, marcar, redimensionar. Todas aquelas opções que o editar uma imagem do iOS te possibilita, você pode fazer através do shortcut. Você pode pegar uma imagem da galeria, deletar uma imagem da galeria. Você pode juntar mais de uma imagem. Então, por exemplo, você quer fazer um print bonitinho, você tem a opção de ter uma imagem de um iPhone PNG, e aí você consegue tudo com um shortcut só. Juntar esse PNG, colocar o seu print
e depois colocar o outro PNG do iPhone de novo por cima, achatando assim, e aí você faz um iPhone com o seu print dentro. Você tem a opção de fazer todo o controle multimídia, dar play, dar pause, próxima música, voltar uma música. Aí você junta isso com um timer e você consegue fazer um atalho que vai dar um timer de música. Então, se você gosta de ouvir podcast, por exemplo, e você não tem a função de sleep, né? Então, por exemplo, você está ouvindo pelo Spotify por algum motivo específico, que muita gente escuta podcast pelo Spotify, e aí você não tem uma opção de toca 15 minutos e para. E aí você consegue fazer um atalho que vai fazer essa função para você. Então, daqui 15 minutos ele dá um pause na música, por causa do controle multimídia. Você pode brincar com localização, pegar sua localização atual, brincar com endereços, então quanto tempo vai chegar para eu levar em tal lugar, que é o tempo estimado, ou me dá direções para tal lugar usando o aplicativo do Waze ou o aplicativo do Google Maps. Enfim, eu falei tudo isso e eu cheguei, acho que nem na metade das opções que você tem. E lembrando, é tudo simples, com uma interface maravilhosa, é só você arrastar um bloquinho, jogar ele para cima, para baixo e pronto, tá feito. E eu falei tudo isso, como eu disse, não cheguei nem na metade, e eu vou fechar esses exemplos de coisas que você pode fazer com o que pra mim é o mais importante das opções que o Shortcuts te dá, que é fazer requisições HTTP. O que isso significa? Que você pode interagir com APIs. Para quem não sabe, API é como uma forma específica por trás dos panos de se comunicar com o aplicativo. Tanto que API significa interface de programação de aplicações em inglês. Ou seja, você consegue se comunicar fora do aplicativo com a aplicação. Não sei se ficou claro isso, mas enfim. E por que isso é tão legal? Eu vou dar alguns exemplos de atalhos que eu uso na minha vida, no dia a dia, para vocês entenderem quão poderoso é. Então vamos lá. Um dos exemplos é cadastrar o almoço no Organize. O Organize é uma plataforma de gestão financeira que eu uso para o meu controle pessoal financeiro e eles oferecem uma API. Então eu vou lá nas configurações, eu pego uma chave e quando eu acesso uma URL específica, passando uns dados que eu quero e essa chave, ele entende que sou eu que estou querendo colocar esses dados e coloca no sistema sem eu ter que manualmente colocar nova movimentação, foi na categoria tal, enfim. Então como é que funciona? Com o Shortcuts você pode colocar o seu atalho nas opções de widget do iOS, sabe? Aquela barrinha que você arrasta tudo para a esquerda e aparece um monte de coisa? Você pode pôr lá. E eu tenho uma opção lá, um quadradinho no widget que chama almoço. Então, quando eu vou pegar o meu almoço, eu clico nesse botão, ele vai me perguntar quanto custou o meu almoço. Aí eu falo, custou R$15. Aí ele vai me perguntar onde que foi o meu almoço, que geralmente eu almoço em 3 lugares específicos, então ele me dá essa lista de 3 lugares, e eu seleciono onde foi, e ele cadastra lá no meu Organize, já falando na categoria almoço de trabalho, quanto foi, com a descrição, almoço no Paraná, com o lugar onde eu almocei. Ainda nessas opções de almoço, de vez em quando eu pedi um iFood, quando tinha aquele cupomzinho maneiro. E aí eu sempre pedi de um restaurante específico. E aqui entra um outro truque. Se o aplicativo que você usa tem suporte ao Shortcuts, nessa versão nova do iOS, o aplicativo começa a mandar os seus dados de uso, compartilhar com o Shortcuts. Então ele entende tudo o que você está fazendo. Então se você quiser criar algum tipo de automação, você pode fazer umas 2 a 3 vezes, vai no aplicativo Shortcuts e ele vai ter lá uma área de sugestões. A sua ação que você acabou de fazer repetidamente vai estar lá. Então no meu caso eu abri o iFood, acessei a página do restaurante que eu queria pedir mais de uma vez e fui lá no aplicativo, ele estava lá. Abri o iFood já no restaurante específico. E esse restaurante tinha uma opção de cliente fidelizado. Então quando você pedia pelo iFood, você poderia só informar o seu número de celular no campo de observações e escrever lá que você está querendo que essa compra contabilize no programa de fidelidade. Então eu já escrevi uma mensagem com meu telefone, tudo pré-definido, e quando eu rodava a opção almoço no iFood, ele pegava essa mensagem pré-definida, colocava no meu clipboard, que é o conteúdo que está no Ctrl+C, Ctrl+V, sabe? No colar, copiar, colar. Então ele pegava essa mensagem pré-pronta, copiava, abria o iFood já com o pedido que eu sempre fazia, e aí eu só tinha que descer e até a parte de observação
observações e colar a mensagem. Aí quando eu terminava, dava um enviar, eu voltava pro aplicativo do Shortcuts e aí ele rodava o outro Shortcuts que era o de almoço. Então eu reaproveitava toda aquela lógica de inserir no meu aplicativo de gestão financeira, só tendo que informar agora que o valor que deu a minha compra nova, qual restaurante foi, que é aquele do iFood. Outro exemplo, um modo, digamos, de silêncio e um modo de barulho, que eu não sei como chama, eu chamo de play e silence. Então quando eu ativo o modo silence, geralmente chegando no trabalho, alguma coisa assim, ele diminui o volume de tudo, então nunca vai tocar, vai ficar no modo mais silencioso possível. E aí quando eu saía da área do meu trabalho, ele voltava e ligava o modo play, que aí ele subia o volume de tudo. Então sempre que eu tava no trabalho, ele não tocava, quando eu saía do trabalho, ele já desligava o modo silence e voltava pro modo play. Outra coisa que eu uso bastante é o Music Timer, como eu já falei, às vezes no Spotify alguma coisa está tocando e você quer que daqui um X tempo ele pare de tocar, para não ficar tocando sem fim. Aí tem esse Music Timer, você fala quanto tempo você quer e daqui tanto tempo ele vai dar um pause. Vai ser bem simples. Outro que é bem legal, bem complexo até, eu usava para cortar o cabelo. Então eu tinha uma mensagem já pré-definida que cabia certinho com as minhas opções e aí quando eu rodava essa opção cortar cabelo, a automação me perguntava: você quer cortar só o cabelo ou cabelo e barba? Aí eu falava cabelo ou cabelo e barba e já era gerado uma mensagem completa já perguntando qual a disponibilidade que o barbeiro tinha, um dia específico no primeiro horário para cortar, aí o que é que eu tenho escolhido de cabelo ou cabelo e barba, já abria o WhatsApp na janela do barbeiro, aí eu só tinha que dar um mandar e aí esperava a resposta. Quando o barbeiro respondia, que geralmente era bem rápido até, vinha com: eu tenho disponível segunda às 8 horas da manhã. Aí eu copiava essa mensagem que o barbeiro falou, voltava pro todo o fluxo, né, lá do atalho, aí ele pegava esse conteúdo, tenho para segunda-feira às 8 horas e tem uma opção na parte de datas que você consegue extrair uma data de um texto. Olha como é poderoso. Você pode extrair um conteúdo de data de texto. Extraía dessa mensagem o segunda às 8 e criava um novo compromisso na minha agenda, segunda às 8, cortar cabelo, com um alerta 15 minutos antes do evento, que era mais ou menos o tempo de distância para eu chegar no barbeiro. E não contente com isso, eu criava uma tarefa para daqui 3 semanas, chamada cortar o cabelo. Então daqui 3 semanas ele me lembrava de rodar essa tarefa de novo e marcar um novo corte de cabelo na hora que eu julgava necessário, que é mais ou menos umas 3 semanas. Uma outra automação que eu uso bastante é a parte de registrar cashback do PicPay. Para quem não conhece, o PicPay é um aplicativo que de vez em quando te dá uns dinheiros. Então você só tem que pagar uma conta e ele te dá um cashback. E aí eu gosto bastante de dinheiro, então eu sempre aproveito. Mas eu gosto de ter todo um rastreio para saber se realmente está valendo a pena esse esforço. E eu já adianto que por enquanto vem valido a pena. Então sempre que eu recebo notificação de cashback, eu faço o cashback e rodo essa automação. E então é basicamente a Siri me perguntando quanto de cashback eu ganhei, quanto eu tive que pagar de taxa, se houver alguma taxa. Aí ela já faz essa conta de quanto eu ganhei, quanto que eu tive que pagar, pega esses dados e aqui entra a API de novo, joga para uma API que está integrado com o Google Drive e adiciona uma nova linha numa tabela que eu tenho de ganhos do PicPay. Essa integração pode parecer um pouco complicada, mas não é. Para isso eu uso o Ift, que eu já vou falar bastante dele no episódio de automação na nuvem, mas só para vocês já estarem cientes que não é nada do outro mundo. Eu só entro num site, eu falo, quando eu bater nessa URL aqui, você adiciona uma nova linha na planilha X do Google Drive. Eu uso também para ver o status de voo, se for preciso. Então, como a gente voa bastante nessa vida nômade, eu só falo para Siri: ei, cadê o meu status de voo? E ela me fala se o meu voo tá atrasado, se tá na hora, qual portão vai sair, qual não vai. E também pro tamanho de mala. A minha mala tem um tamanho específico que eu nunca lembro, e as companhias aéreas, cada uma tem uma regra sobre tamanho de mala. Às vezes é um pouco a mais, um pouco a menos, e eu tenho que checar se a minha mala tá de acordo com a mala da companhia aérea, né? E aí eu pergunto pra Siri, eu falo: ei Siri, qual o tamanho da minha mala? E assim, esse é o mais simples que eu tenho, é um pedaço de texto falando o tamanho da minha mala e ele retorna esse texto. Então, só que a única coisa legal é essa automação de eu poder perguntar pra Siri e ela me responder. E um monte de outros mais, eu poderia passar um dia inteiro aqui falando sobre quais
shortcuts eu tenho, quais eu ainda quero fazer e tudo mais. Mas vamos continuar, senão esse episódio não acaba hoje. Fora os shortcuts, os desenvolvedores começaram a criar novas soluções que estendem ainda mais todo esse poder, que é o caso do Toolbox Pro, que é um aplicativo pago, ele custa R$ 22,90 e ele nada mais é, como o próprio nome diz, uma caixa de ferramentas profissionais para deixar os shortcuts, que já é poderoso, ainda mais poderoso. Algumas coisas que ele faz para você ter ideia: reconhecimento de texto em imagem, remover itens duplicados de uma lista, escanear NFC, verificar se o VPN está conectado, e esse é um exemplo muito legal porque já pode juntar com uma outra funcionalidade do Shortcuts original, que além de você poder ativar algum shortcut quando você chega ou sai de algum lugar ou numa data específica, você pode escolher rodar algum desses atalhos quando você inicia algum aplicativo. Por exemplo, com o VPN está conectado ou não, eu uso o VPN no meu dia a dia, então eu posso fazer, por exemplo, quando eu acesso o meu banco, fazer um double check se o VPN está ligado ou não, ou se por algum acaso o seu banco não funciona com o VPN ativo, ou Netflix, por exemplo, que às vezes dependendo da sua VPN também não funciona, você pode automatizar. Toda vez que você abrir a Netflix, ele bate, vê se a VPN está ligado. Se tiver, ao invés de abrir a Netflix, abre o seu aplicativo de VPN para você desligar e voltar para a Netflix. Outra funcionalidade legal é um condicional dupla. Então, se você quer, por padrão, ele só tem um se. Então, verificar se x é igual a y. Com o Toolbox Pro, você pode fazer uma verificação dupla. Então, se x for igual a y e menor que 3, aí você faz alguma coisa. Uma outra funcionalidade super legal que é possível fazer com ele é, principalmente se você usa bastante desses atalhos que se comunicam com a API, precisam de uma autenticação um pouco mais segura, você pode usar uma autenticação nativa, como o Face ID ou o Touch ID. Então, sempre que você for rodar um shortcut, ele vai te pedir uma senha ou vai te pedir para fazer o check-in com o Face ID ou com o Touch ID, para garantir que você é você mesmo que está rodando aquele atalho. Um outro aplicativo que também dá essa estendida no aplicativo padrão de shortcuts é o Pushcut. Com o Pushcut, você consegue criar notificações interativas. Então, por exemplo, quando você chega em casa, ele te avisa, cheguei em casa, e já te dá 3 opções para você colocar uma playlist diferente ou para você setar uma cor específica de iluminação de acordo com o seu mood naquele dia. Então, uma coisa mais automática, mas ainda assim customizada. Outra opção é ficar monitorando algum site, alguma coisa, e quando o que você estiver esperando acontecer, você recebe essa notificação com opções. E agora? O que você queria acontecer? O que você quer tomar de decisão? A, B ou C? Enfim, o podcast também é outro que tem mais um monte de coisa que dá para ser abordado com ele, mas é um que eu ainda não usei muito porque não calhou de ser uma necessidade que eu tenho. Eu prefiro mais automático e menos escolha do que mais customizado e ter que ficar escolhendo mais coisas no meu dia a dia. E por fim, eu preciso citar aqui o Scriptable. Nesse aqui, o céu é o limite, porque aqui você deixa de fazer coisas com bloquinhos e coisas mais intuitivas e você passa para hard code. Você programa em JavaScript e aí você consegue fazer o que você quiser. Ele te dá acesso a APIs nativas, como escrever uma nota no bloco de notas do aplicativo, sabe, do próprio iOS, e mais infinitas outras coisas. Aqui realmente você consegue ir até onde a sua imaginação te permitir, e suas habilidades técnicas, claro. Só para dar se você ainda não entendeu, imagina que você tem um navegador dentro da sua Siri. Então, é grotesco o tanto de coisa que você pode fazer. Alguns exemplos, alguns até já vêm com o aplicativo que eu vou falar para você. Um contador, você pode ter o timer, não sei o que, mas vamos supor que você quer contar quantos dias pro Natal. Então, você pode fazer toda uma parada mais visual, um fundo vermelho, com neve caindo e quantos dias até o Natal. Sempre que você perguntar para Siri, ela vai atualizando e sempre com esse feedback visual que é muito interessante, diferente de qualquer outro tipo de aplicativo que eu conheça que se integre com a Siri. Um exemplo que eu vou dar só para finalizar aqui, que o próprio criador desse aplicativo postou no Twitter, eu vou deixar o link aqui no show notes para vocês verem depois também. É um script do Scriptable para estatísticas de neve. Então você pode falar, e aí Siri, como tá a neve hoje? No caso dele é para verificar
os dados de uma estação de esqui. Então ele retorna um texto que tem um resumo da estação, por exemplo, 9 de 11 elevadores funcionando e 75 centímetros de neve. E aí a Siri pode falar isso, por exemplo. E também mostra um vídeo em tempo real de como está a estação e uma tabela com emojis e alguns dados mais complexos sobre a estação, como elevadores, picos, velocidade do vento e mais um monte de coisa. É muito incrível como você pode fazer isso com a Siri com pouquíssimas linhas de código. Bom, esse episódio ficou um pouco maior do que o normal, mas é porque a automação no iOS é um tema que eu gosto demais de abordar e eu poderia ficar literalmente um dia inteiro falando disso aqui. Então, se você precisar de ajuda para criar algum tipo de atalho ou qualquer coisa do gênero, me chama lá no Twitter ou no Instagram, de qualquer lugar, porque eu vou adorar te ajudar, porque é super divertido fazer essas coisas, principalmente quando você vê que você está ganhando tempo realmente com isso aí. E antes de terminar, deixa eu só te falar uma coisinha. Você sabia que mais de 60% dos ouvintes de podcast começam um novo programa apenas por indicação? Então compartilhe com alguém que você acredita que vai gostar desse episódio, porque isso me ajuda bastante a continuar fazendo um trabalho legal por aqui, beleza? Grande abraço e até a próxima! Editado por Pod, ajudando seu podcast a crescer.